Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Rafaela Granville, eu sou nutricionista e hoje, gente, eu vou falar sobre o matcha, que é uma bebida que está ganhando cada vez mais popularidade no Ocidente. Bom, por que eu resolvi falar sobre o matcha, gente? Porque, se não me engano, no mês de agosto de 2025, apareceu vários vídeos para mim no TikTok de meninas bem jovens que elas estavam indo para o hospital fazer reposição de ferro porque elas estavam apresentando anemia profunda, deficiência de ferro. E aí elas diziam que era por causa do matcha, né, dessa bebida. E aí eu pensei, por que não falar sobre isso com a galera que me segue no canal do YouTube, né? E falar se realmente é verdade isso, e se for verdade, por que que acontece e como que a gente pode estar administrando essa bebida, né? Porque tem muita gente que gosta dessa bebida, não quer deixar de fazer a ingestão dessa bebida, até porque essa bebida é uma bebida que tem muitos já tá tendo vários estudos falando dos benefícios, né? Desse matcha, né? Então hoje eu vou explicar para vocês que vocês não precisam deixar de consumir, né? Mas a gente tem que saber que momento fazer a ingestão dessa bebida, em que momento que se a gente em que momento que a gente tem que evitar, né? Então hoje eu vou explicar isso para vocês. E aí, antes de eu começar a explicar, a ladainha de sempre, gente, se vocês caíram aqui de paraquedas, sejam bem-vindos. Se vocês gostam de conteúdo sobre saúde e alimentação, nutrição, quiserem me seguir aqui, eu agradeço. Também, se você não quiser me seguir, não tem problema, você não é obrigado. Mas curte, gente, por favor, que vocês ajudam muito o meu canal, tá bom? E eu fico muito agradecida, tá? Gratidão. Bom, então vamos começar, gente. E aí eu comecei a pesquisar várias coisas sobre isso. Inclusive, eu vou deixar duas notícias aqui para vocês que eu tirei de dois sites de notícia dos Estados Unidos, falando sobre isso, né? Falando dessa questão do consumo de matcha com o desenvolvimento de anemia. E aí, algumas coisas que eu queria ressaltar para vocês é o seguinte: a anemia de ferro, ela pode ser causada por vários motivos, tá? Não só, quer dizer, eu já tô dando a resposta aqui para vocês, né? Não só o consumo do matcha ou de outros chás ou de café, por exemplo, mas você pode vir a desenvolver anemia, deficiência de ferro por outras situações, como se você mudou a dieta, tá tendo uma dieta muito restrita, né? Se você se tornou agora vegano, vegetariano e tá evitando alimentos de origem animal, lembrando que tem ferro em alimentos de origem vegetal, mas a absorção é um pouco diferente, tá? Então é importante você estar cuidando para ver como que tá essa questão, essa reserva de ferro no seu organismo, se você mudou a dieta. Outras situações também, né? Às vezes você tá fazendo alguma atividade física muito intensa, ou você tem algum problema gastrointestinal e ainda tá se fazendo a investigação, né? Então talvez você tenha uma doença celíaca ou algum outro problema, uma inflamação intestinal, ou tá tendo também algum sangramento interno, ou você tem uma menstruação com um período muito longo, né? Isso também pode te levar à anemia. Às vezes você tá com verme, lombriga, gente, aí você também pode ter anemia, né? Então existem várias situações que podem fazer você ter anemia, tá? Então eu já dei a resposta para vocês que sim, o matcha ele pode levar vocês a desenvolver anemia. Não só o matcha, como o consumo de alguns chás, como chá verde, por exemplo, café, tá? Só que vocês não precisam deixar de consumir essas bebidas. A gente tem que saber em que momento fazer ingestão, tá? E eu vou explicar isso para vocês logo mais. Bom, e quais são os sintomas, os principais sintomas da anemia, gente? Palidez, tontura, fraqueza, né? Queda de cabelo, fraqueza das unhas, lábio descamando, ferida no canto da boca, tá? Isso são coisas
que podem estar, o seu corpo pode estar demonstrando que está acontecendo alguma coisa de errado ali, que você pode estar apresentando alguma deficiência nutricional, tá? E aí, no caso ali do ferro, tá bom? Bom, outra coisa também que pode levar você a anemia, gente. Eu falei de intestino, né? Se você tem síndrome do intestino irritável, por exemplo, e tá tendo muita diarreia, porque tem pessoas que têm quadros de diarreia na síndrome do intestino irritável, né? Existem outros casos que a pessoa tem constipação, por exemplo, ou tem quadros mistos, às vezes constipado, de constipação, outras vezes a pessoa tá com diarreia, né? Lembrando que a síndrome do intestino irritável está ligada ao fator emocional, tá? Então isso também pode fazer você acabar desenvolvendo anemia, porque quando o ferro ele é absorvido no intestino e se o trânsito intestinal está muito ligeiro, muito rápido, isso atrapalha a absorção desse mineral, tá? Então fique esperto se você tá aí tendo umas caganeiras aí e você não sabe se tem síndrome do intestino irritável, se você andou comendo alguma coisa que deu piriri em você, fica esperto, tá bom? E aí, gente, vamos falar sobre o matcha, tá? Então, lembrando, você não precisa deixar de ingerir o matcha, tá? Essa bebida que tá ficando cada vez mais popular no Ocidente. Só que daí, antes de eu começar a falar dos benefícios do matcha, eu vou explicar qual que é a diferença do matcha pro chá verde. Por quê? O matcha, ele é derivado da mesma planta do chá verde, que é o Camellia sinensis, né? E aí, qual que é a diferença? Além da apresentação, né? Se você já conhece o matcha, provavelmente você sabe que o matcha, a apresentação dele é em pó. Então, você tem mais opções de usar ele na alimentação. Então, você pode colocar na comida, sei lá, numa salada de fruta, num suco, numa vitamina, tá? Porque ele é em pó. E aí, o chá verde já não, o chá verde é diferente. Ele sempre, geralmente, né, ele vai estar na apresentação do pacotinho de chá para você fazer a infusão em água quente, né? E aí, além dessa apresentação que é diferente, também a diferença entre os dois é na questão do cultivo. A forma como essa planta vai ser cultivada com o objetivo de se tornar o chá verde e como essa planta vai ser cultivada para ser o matcha, né? Então, devido a essa diferença de cultivo, que eu não vou saber explicar para vocês exatamente o processo desse cultivo, mas essa diferença de cultivo faz com que o matcha ele tenha uma concentração maior em antioxidantes e em cafeína. Inclusive, eu peguei uma informação do site da Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, vou deixar aqui para vocês. Se vocês olharem, vocês vão ver que o matcha, ele tem mais cafeína do que o chá verde, né? Ele tá aí no meio. E além disso, o matcha, ele tem mais concentração de antioxidantes. E aí, o que são os antioxidantes? São substâncias que protegem o nosso organismo, né? São substâncias que retardam o envelhecimento, combate os radicais livres. Então, tem várias coisas que podem fazer a gente produzir radicais livres no nosso corpo e causar um envelhecimento precoce. E quando eu falo envelhecimento, não é só esse físico que vocês estão olhando, a parte interna também, tá? A parte celular do nosso corpo. Então, esses antioxidantes, eles têm a função de combater esses radicais livres, né? Então, faz com que tenha uma... desacelera esse processo de envelhecimento, né? Combate, por exemplo, se tem alguma célula ali que pode ser defeituosa, que pode acabar se tornando um câncer, por exemplo. Esse antioxidante, ele tem essa função, né, de combater. Então, isso é muito importante, né? Esses antioxidantes. E aí, o que acontece? Como o matcha ele vem ganhando muita popularidade, né? Assim como o chá verde, as pessoas, quando ficam sabendo da informação, nossa, isso aqui faz bem para a saúde, porque tem antioxidante, porque isso, porque previne, né, para aquilo e para aquilo outro e não sei o quê, as pessoas elas não têm uma noção
que você não pode ficar consumindo à torta e à direita. Tipo, vou ficar consumindo o dia inteiro aquilo, achando que aquilo vai fazer um milagre na sua vida, né? Que é muito comum as pessoas fazerem isso. Eu lembro quando, assim, às vezes eu atendo, as pessoas, elas têm esse hábito, né? Elas ficam sabendo de alguma coisa, me perguntam, e elas falam, não, porque eu faço consumo disso. Só que a pessoa faz muito consumo. Então, nada aliás, tudo que é em excesso, gente, não faz bem. Como a falta de algo também não faz bem. Então, a gente tem que consumir com moderação, tá? E aí, o que acontece? A gente tem um marketing, que é o grande desafio hoje para nós profissionais nutricionistas, porque por isso que eu faço esses vídeos, para tentar passar conhecimento para vocês. Por isso que muitas vezes meus vídeos parecem meio cansativos, porque é muito longo, né? Porque eu tento passar o máximo de informação para vocês. E aí, da mesma forma que o chá verde ganhou popularidade, o matcha também tá ganhando popularidade. E aí as pessoas começam a consumir em excesso. E aí, como eu falei lá no começo, existem vários fatores que podem fazer você desenvolver anemia, né? E aí, você tem que saber em qual momento, em que momento, né, você pode fazer a ingestão dessa bebida. Então, eu vou explicar isso pra vocês, tá bom? E aí, outros benefícios do matcha, que eu acho muito bacana, né? Como ele é rico em antioxidantes, ele tem uma substância, um polifenol, que chama epigalocatequina galato, que é uma substância que vem sendo estudada, porque essa substância presente no chá verde, ela ajuda na prevenção do Alzheimer. Então, o que acontece mais ou menos no Alzheimer? A pessoa ela começa a ter um acúmulo de uma proteína no cérebro que chama beta-amiloide. E aí, essa proteína começa a se acumular ali e começa a romper as sinapses, então começa a não ter mais sinal, não manda sinal para um neurônio e o outro. E aí a pessoa começa a ter aqueles sintomas, né? A pessoa começa a esquecer as coisas e tal, porque começa a ter o acúmulo dessa proteína. E aí essa substância, que é um polifenol, que é um tipo de antioxidante presente no matcha, que é o epigalocatequina galato, ele ajuda na prevenção, ele ajuda com que essa proteína beta-amiloide, ela não se acumule no cérebro, né? Então você pensa assim, ó, é como se tivesse um fio de energia, pensa assim, tem um fio, ele não é encapado? É mais ou menos assim nosso cérebro. Tem os neurônios e aí vai mandando as sinapses, que são os sinais. Igual o fio de energia que vai passando energia. Se aquilo rompe, o que acontece? Não dá um pipoco no fio assim, sai umas faíscas? Pode até pegar fogo e aí, tchum, aí não passa mais aquilo energia? É a mesma coisa do nosso cérebro. Só que você não vai ver a faísca saindo, né? Mas acontece mais ou menos isso. Então, essa substância, ela vai ajudar na prevenção para que não ocorra o acúmulo dessa proteína em volta, né, desses neurônios, né? Então, para que não ocorra isso, né, para que a pessoa não desenvolva o Alzheimer. E uma outra característica também interessante no matcha é que ele tem um aminoácido chamado teanina, que também vem sendo muito estudada, né? E que ajuda na questão do humor. Além disso, a teanina combinada com a cafeína, né? Como eu falei aí também aqui no vídeo, que o matcha também tem uma concentração de cafeína até mais do que o chá verde. Também tem estudos falando que essa união, né, da teanina com a cafeína ajuda também a pessoa, né, na questão do foco, na questão do bem-estar, na questão da motivação, tá? É como se ajudasse na produção de hormônios do prazer, para você ter mais foco, motivação, perseverança, tá? E uma outra coisa, para quem me acompanha lá no meu Instagram, sabe que eu falo muito sobre intestino, né? Uma outra característica bem bacana do matcha é que esses antioxidantes, que são as catequinas, né? Ela também tem uma função de antipatogênica no nosso intestino.
Então, o que que isso significa, Rafa? Não sei se vocês sabem, patógenos, quando a gente se refere à palavra patógeno, significa micro-organismos que podem fazer mal para o nosso corpo, para o nosso organismo. Então, pode ser um vírus, uma bactéria, um fungo, né? E aí, esses polifenóis, esses antioxidantes, essas catequinas presentes no matcha, pode ter, quer dizer, pode não, ele tem essa função antipatogênica. Então, quer dizer o quê? Ajuda no combate, não deixa esse patógeno se desenvolver no intestino, né? E uma outra coisa muito interessante também é que o matcha, né, essas substâncias, ele pode também servir ali para ajudar na saúde intestinal. Ele também tem pré-bióticos que podem servir de alimentos para as bactérias benéficas do intestino, né? Fazendo com que o nosso intestino ele seja, ele fique saudável, que ele fique, como que eu posso dizer, que ele se mantenha protegido. Eu não sei se vocês sabem, mas o intestino, gente, quando a gente não tem uma boa alimentação, quando o nosso intestino não funciona bem, a gente acaba tendo uma alteração na quantidade de bactérias boas que vivem no nosso intestino. E elas têm várias funções ali no nosso intestino, essas bactérias, né? Então, além de não deixar nenhum patógeno se desenvolver ali, elas também formam uma película em volta do nosso intestino, né? E elas também protegem essa parede do intestino. Então, quando você não tem uma boa alimentação, você não está fornecendo os alimentos corretos ali, o substrato correto que a gente fala, né? Para essas bactérias, então elas acabam diminuindo a quantidade e aí acaba dando chance para bactérias que estão ali, mas que não deveriam estar em grandes quantidades. Essas outras bactérias começam a aumentar e causar uma inflamação no seu intestino. E aí, por consequência, a parede do seu intestino, que era para estar protegida com uma camada, com uma película, essa película começa a diminuir e a parede do seu intestino começa a criar aberturas, como se fosse igual uma parede, começa a rachar e tem infiltração. Então, começa a acontecer uma infiltração. E qual que é o risco disso? Esses patógenos que não deveriam estar ali, que não deveriam estar se desenvolvendo ali, deveria sair com as fezes, eles acabam invadindo essa parede e aí entra na corrente sanguínea e causa algum problema de saúde na gente. Olha que doideira, é doido isso, né? Então, aí o matcha, ele tem essas características. Além de ser um antipatogênico, ele também tem pré-bióticos que servem de alimentos para essas bactérias, fazendo com que essas bactérias se desenvolvam, porque elas precisam comer para se desenvolver, igual a gente precisa comer para se manter vivo. E aí elas começam, né, a criar ali porque essa película que a gente tem no intestino, ela vai se renovando o tempo inteiro. Então, tem algumas bactérias que vão ter essa função de produzir essa capa, esse muco protetor, tá? Mantendo ali a saúde, é como se fossem nossos soldados que protegem o nosso corpo, tá? Então, o matcha, ele tem uma dessas características, que é muito parecido com o chá verde. Por isso, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que o chá verde, ele é muito indicado para pessoas que estão fazendo tratamento para o intestino, para ajudar a melhorar o intestino, o funcionamento do intestino, tá? Porque também tem essa característica, beleza? Bom, o que mais? Deixa eu pensar aqui para ver se eu não esqueci nada, porque vocês sabem que eu falo pra caramba, né, gente? Então vamos lá. Eu já falei sobre quais são os sintomas de deficiência de ferro, né? Os benefícios de fazer a ingestão do matcha. Bom, gente, e aí o que acontece? O matcha, assim como o chá verde, o café, determinados alimentos, a gente tem que saber em que momento consumir, quais são as combinações, para que não haja essa interferência na absorção do ferro. Lembrando que nós temos dois tipos de ferro: o ferro M, que é o ferro que está presente nos alimentos de origem animal, e nós temos o ferro não M,
que está presente nos alimentos de fonte vegetal. E aí o que acontece? Quando você tem uma alimentação, sei lá, no seu almoço, você almoçou, colocou arroz, feijão também tem ferro, não M, porque feijão ele é de origem vegetal. Aí você colocou um bifão ali, bifão tem o ferro, M. Aí você foi e colocou salada também, às vezes tem lá na sua composição uma quantidade de ferro pequena, mas tem, não M, porque é de fonte vegetal. Aí você comeu tudo bonitinho, blá blá blá, saladinha também rica em vitamina C e tarará. E aí, qual que é o hábito de nós brasileiros depois que a gente termina de almoçar? Geralmente, toma café. Né? No Brasil é tomar café. Então, o café, ou o chá verde, ou o matcha, ou uma bebida à base de cola, por exemplo, não é ideal a gente consumir junto com essa refeição, porque você vai atrapalhar a absorção do ferro. Então, no caso do ferro que vem de alimentos de origem animal, você diminui essa absorção. Então, vamos supor que quase 100% é ser absorvido. Você já vai diminuir 40% da absorção desse ferro vindo de alimentos de origem animal. Se for o vegetal, praticamente você anula essa absorção, tá? Então, qual que é o ideal? É você deixar de consumir o matcha, ou o chá verde, ou o café. Eu tô dando o exemplo deles três, porque eles têm na composição, por exemplo, cafeína, tá? Mas não é só a cafeína que atrapalha na absorção do ferro. Não é deixar de consumir, mas você tem que evitar de tomar essas bebidas próximo principalmente às suas grandes refeições, tá? O ideal mesmo, o melhor dos mundos, seria você não tomar o café junto, por exemplo, de manhã você come um pão. O ideal seria você também não tomar ali junto com o pão, porque as farinhas, né? Tem uma legislação no Brasil onde a farinha de trigo e a farinha de milho, elas são enriquecidas com ferro, até para evitar mesmo o desenvolvimento de anemia nas pessoas. Mas também tem uma discussão do tipo de ferro que é acrescentado, né, nessas farinhas, que às vezes não é 100% absorvido. E aí você imagina se você come lá de manhã seu pãozão, né, seu pão francês, e aí você toma café, né? Isso atrapalha a absorção do ferro que está presente naquela farinha. Você comeu pão, tomou leite com café, né? O cálcio também pode competir, que está presente no leite, pode atrapalhar a absorção do ferro. Então, vocês estão entendendo que o babado é mais embaixo? O negócio é seríssimo, gente. Nutrição é algo muito complexo, por isso que eu amo essa profissão. Não é simples a nutrição. Não é só você falar de um suplemento, esse suplemento aqui, ó, vai te ajudar na sua cognição, na memória, não sei o que, não sei o que. Não, pode sim ajudar, só que você tem que saber tomar no momento correto, no horário correto, com o estômago vazio, com o estômago cheio, entendeu? Então, a gente tem que saber em que momento. Então, qual que é o ideal, né? Pelo menos nas grandes refeições, almoço e janta, você evitar de tomar essas bebidas naquele momento. Então, assim, vai almoçar. Aí, 1 hora antes tomou a bebida, seja café, chá verde ou matcha. Acabou de almoçar, já foi tomar o café, o chá verde ou matcha. Foi jantar já, entendeu? Não, porque daí atrapalha na absorção. Então, qual que seria o melhor dos mundos? Você não fazer o consumo junto com refeições. Então, vai tomar lá o seu matcha de manhã, você acorda cedo, foi trabalhar, toma ali pelas 9 da manhã, tá? Foi à tarde, toma pelo menos de 2 horas para frente. Tem alguns profissionais que falam depois de 1 hora você pode fazer a ingestão do café, do chá ou do matcha. Eu prefiro falar de 2 para frente, porque também, dependendo do que você comeu, vai levar mais tempo para ocorrer a digestão no seu estômago, né? Então, você não precisa deixar de consumir, você só tem que saber o momento de fazer a ingestão. Uma outra coisa é não fazer o consumo em excesso, gente, tá? Igual eu falo do café. Tem pessoas,
Tem pessoas, por exemplo, toma várias vezes café ao dia, a pessoa dorme numa boa, a pessoa não sente dor de estômago, mas mesmo assim isso não é legal, porque o café, assim como o matcha, assim como o chá verde, ele também pode atrapalhar na absorção do ferro, tá bom? E é isso, gente. Então, é fazer as combinações, tá? E se você tiver com anemia, procure o seu médico ou o seu nutricionista, porque daí eles vão avaliar se há necessidade, se é só suplementação via oral ou se tem que fazer endovenosa essa reposição. Alimentação, carne vermelha, né? Fígado, muitas vezes você tem que consumir, beterraba, feijão. Vocês podem, para ajudar na absorção do ferro também, eu sempre falo assim, tenta usar para temperar salada, ao invés de ser vinagre, limão, porque o limão ele tem ácido ascórbico, que é vitamina C. Então essa vitamina C, ela ajuda na absorção do ferro, tá? Então fazer com que esse ferro fique mais disponível. Uma outra coisa, evite também quando você estiver comendo alguma coisa que tenha carne ou vegetais assim nessa composição para você adquirir esse ferro, evita leite ou derivados de leite, queijo, porque isso também pode interferir na absorção do ferro, tá? Bom, deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Eu acho que é isso. Gente, eu acho que é isso. Gente, o vídeo ficou super comprido, 30 minutos. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Não esqueça de curtir esse vídeo. E se você tem uma amiga que é toda antenada com essas coisas e que eu vou na cafeteria, que eu tomo um mate, não sei o que, manda esse vídeo pra ela pra alertá-la. Não precisa deixar de tomar. É só saber o momento certo para fazer a ingestão, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.